Estamos de volta. Em novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata, o segundo tipo mais comum em homens aqui no Brasil. Ele só perde para o de pele não melanoma. E para saber mais detalhes sobre as formas de prevenção e tratamento, nós conversamos com o médico urologista Aparecido Agostinho. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, eu agradeço o convite. A resistência que os homens tinham em relação ao exame da próstata, ela vem diminuindo ao longo dos anos, doutor? Com certeza. Há 20 anos, essa resistência era muito maior do que existe hoje. Então, essa questão do exame físico já foi incorporado para a imensa maioria dos homens. São poucos hoje os que ainda têm um preconceito muito grande, né? A tendência é que eles também vão ao médico e também fazem a sua prevenção, exemplo do que as mulheres fazem há muitos anos já. E juntamente com o exame de toque, que acaba sendo o mais conhecido, né, existe um outro exame hoje que também é um recurso muito significativo para os homens, que é o PSA. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a importância desses dois exames serem feitos em conjunto. O PSA ele foi desenvolvido, ele foi encontrado em 1994, né, já faz mais de 2 décadas já que ele foi identificado, né? E ele foi a grande virada que a gente teve na questão do diagnóstico precoce do câncer de próstata. É um exame que a gente sabe que quanto menor o valor, menor a chance de ter câncer. E quanto maior, aumenta essa probabilidade. Então, quando nós pedimos o PSA, nós estamos identificando qual é a probabilidade do indivíduo ter ou não um câncer. É um exame de sangue, ele é simples, porém, ele deixa escapar em torno de 20% dos casos de câncer que só são detectados por meio do toque. Então, fazer só o PSA, a gente deixa escapar 20% dos casos de câncer. Se a gente fizer só o toque, a gente deixa escapar em torno de 30% dos casos de câncer. Agora, se a gente fizer os dois, tanto o toque quanto o PSA, a chance de a gente deixar de escapar um câncer é menos de 5%. Então, por isso é que nós preconizamos fazer os dois exames, tanto o toque quanto o PSA. E qual que é a indicação de idade? Quando que o homem precisa começar a fazer esses exames? Eu vou passar a visão da Sociedade Brasileira de Urologia. Existem visões um pouco dissonantes quando a gente avalia a literatura americana, europeia. Eu vou passar o que nós preconizamos aqui no Brasil. No Brasil, nós preconizamos que quem é da raça negra e tem antecedente familiar de câncer de próstata, quando tem um familiar direto, pai, tio, irmão, a iniciar os exames a partir dos 45 anos de idade. Se o indivíduo não tem nenhum antecedente familiar e é branco, a gente começa a fazer os exames a partir dos 50 anos de idade. Quem mais se beneficia de fazer o exame profilático é o paciente mais jovem. Quando a gente fala jovem, é principalmente até os 70 anos, né? Depois dos 70 anos, o benefício de fazer a prevenção não é tão grande como quando você é mais jovem. Tá? A neoplasia de próstata, a imensa maioria das vezes, ela é muito lenta a progressão. Então, o benefício de fazer a prevenção depois dos 75 anos não é tão grande como quando fazer com 50 anos de idade. E diagnosticado, né, um tumor na próstata, quais são as opções que o paciente tem para tratamento? A cirurgia é a única opção? Existem outras opções? Para o câncer localizado, aquele que está só na próstata, nós temos a cirurgia, que é a mais empregada para quem é jovem e tem boa saúde, que tem uma chance de cura de mais de 90%, então a chance do indivíduo se livrar da doença para o resto da vida quase 100% quando se faz o diagnóstico precoce. Mas existe também a radioterapia. Então a radioterapia nós temos preferência para aquele paciente que é um pouco mais idoso, né, que tem uma expectativa de vida menor do que 15 anos. É um tratamento menos invasivo. Também pode ter efeitos colaterais, mas ele é menos invasivo do que a cirurgia. E nós temos também a vigilância ativa hoje, que é quando na biópsia existe um tumor que não é muito agressivo. Então, embora a gente chame de câncer de próstata, existem vários tipos de tumores dentro do câncer de próstata. Nós temos desde aquele que é menos agressivo, que a evolução
é muito lenta, até aqueles tumores extremamente agressivos que a evolução é rápida. Então o tratamento hoje também pode ser feito naqueles casos que o tumor é pouco agressivo, apenas fazendo uma vigilância, ou seja, acompanhando, fazendo exames para avaliar se o tumor vai progredir ou não. Se ele se mantiver estável, nós simplesmente acompanhamos, nem precisar operar ou fazer radioterapia é necessário nesses casos. Nos casos em que é feito o tratamento, né, ou com a cirurgia ou com a radioterapia, o paciente ele fica com algum tipo de sequela? Uma boa parcela não fica. Tá? O principal risco existente quando se faz a cirurgia é a incontinência urinária, ou seja, o paciente perder urina, mas isso acontece de uma forma mais importante em apenas 3% dos pacientes. E a disfunção erétil, a impotência, né, que ela depende da idade do paciente e também da condição física dele antes. Né? O indivíduo que é jovem, com menos de 60 anos, e que tem uma atividade sexual normal antes da cirurgia, tende a manter a ereção em mais de 70% das vezes. Né? Agora, os pacientes mais idosos, acima de 70 anos, acima de 65 anos, já têm um pouco mais de dificuldade de manter a ereção em condições normais. Mas nada que não possa ser tratado, né? Nós temos as drogas orais, nós temos as drogas injetáveis que podem auxiliar e, em último caso, até a prótese também. A gente fala muito do diagnóstico precoce porque essa também é uma doença que no início ela não apresenta sintomas, né, doutor? Exatamente, esse é um grande problema das doenças que são silenciosas, né? Algumas doenças dão sintomas precocemente, outras não dão. Qual que é o problema? A próstata, o câncer começa numa porção mais externa da glândula, né? Para quem não sabe o que a próstata é uma glândula pequena, do tamanho de uma castanha, que fica logo abaixo da bexiga e abraça a uretra, que é o canal da urina. O problema é que o câncer ele começa na porção periférica, então até dar sintoma ele tem que crescer muito, ele tem que estar já numa situação muito avançada. O que acontece às vezes é que o indivíduo ele tem duas doenças, tem a hiperplasia benigna prostática, que é aquela que dá sintomas, precocemente ela vai obstruindo o canal, e coincidindo com a doença benigna existe um câncer também associado. Né? Então são duas doenças distintas, o que dá o sintoma é a hiperplasia e o câncer está associado. Mas se a gente pensar apenas em câncer, ele não dá sintomas até estar muito avançado. Então não se deve esperar ter sintomas. A gente escuta isso muito, mas doutor, eu não sinto nada, como é que eu posso ter câncer? Pode. Né? Numa fase inicial, a gente pode não sentir absolutamente nada. Rapidamente, para a gente encerrar, que outros hábitos de vida, além, né, dos exames, o homem deve adotar para ter uma vida saudável? Eu vou falar só o que a gente sabe, que a ciência demonstrou. Então, existe um componente da dieta, né? A dieta rica em gorduras, em carnes, bacon, está associada a uma chance maior de desenvolver câncer de próstata. Então, se a gente quer evitar câncer de próstata, na dieta a gente deveria fazer uso do que é saudável, que todos nós sabemos o que é saudável. São frutas, verduras, né? Evitar gorduras, evitar frituras. Né? Aparentemente o vinho também tem um efeito positivo. Tá? A dieta mediterrânea, que é muito rica em vinho, frutos do mar, existe uma incidência menor de câncer de próstata, mesmo sabendo que eles usam bastante gordura. A segunda é a exposição ao sol. Né? Então a vitamina D, ela tem um efeito protetor. Nós sabemos que a incidência, a chance de ter câncer de próstata é muito maior nos países em que há baixa exposição solar. Noruega, Suécia, Estados Unidos. Já no Brasil é intermediário, né? E alguns países próximos da linha do Equador a incidência é menor. E finalmente atividade sexual e ejaculação. Então está demonstrado, quem tem uma vida sexual mais ativa e mantém essa vida sexual mais ativa, diminui a chance de ter câncer de próstata lá na frente. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Agradeço o convite.